Olá, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal do Telesaúde Núcleo Acre, aqui da CESACRE. E hoje nós estamos em um mais dos ciclos, né, de webinários de saúde mental e prevenção do suicídio, oferecidos aqui pelo Telesaúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a ABEPS, né, com vários palestrantes convidados, e hoje em um mais desses ciclos, tá bom? A gente deixa aqui o convite para que vocês solicitem os certificados de vocês. Então, aqui na descrição do vídeo, nós temos um link. Esse link te dá acesso a um formulário. Você vai preencher esse formulário corretamente. E aí, dentro de poucos dias úteis, a gente envia no e-mail que você informou o certificado de participação. Lembrando que esse formulário ele fica aberto por até 24 horas. Então, quem não conseguiu acessar agora em tempo real, pode acessar pela parte da noite, assistir pela parte da noite, da tarde e ainda solicitar o certificado, tá bom? Ele só vai ser fechado amanhã nesse mesmo horário. Sem mais delongas, a gente passa a palavra aqui para nossa amiga Andréia e que todos nós tenhamos um excelente webinário hoje. Obrigada, Carol. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Andréia Vilas Boas, sou psicóloga, faço parte atualmente da Comissão de Elaboração do Plano Estadual de Prevenção de Suicídio do Acre, e nós estamos fazendo esse ciclo de webinários sobre saúde mental e prevenção de suicídio, uma vez por semana, sempre trazendo temas importantes para debate nessa área. Hoje, nós temos o prazer de contar com 2 convidados palestrantes. Eu consigo, peraí. A Eliane Soares, ela é voluntária e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, do CVV. Bem-vinda, Eliane. E temos também o Ivo Oliveira Farias, ele é oficial de Justiça Federal aposentado, pai da Arielle, filha primogênita, que foi vítima de suicídio no dia 13 de março de 2014, aos 18 anos de idade. É coordenador do grupo Luta em Luto, de apoio aos sobreviventes do suicídio, junto com a sobrevivente enlutada Cristina Miguel. É administrador da página Luta em Luto no Facebook e no Instagram também, e participante de diversos grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Bem-vindo, Ivo. Um prazer tê-los aqui hoje para essa discussão tão importante, para falar sobre a experiência de vocês, tanto no Centro de Valorização da Vida, que tem um trabalho excelente sendo desenvolvido no Brasil há 60 anos, Eliane? Eu acredito que fez 60 anos esse ano. E esse ciclo de debates ele vem sendo desenvolvido em parceria com a ABEPS também, a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, a Fundação, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre. E eu passo a palavra agora para a Eliane. Um prazer te ouvir, Eliane, bem-vinda. Prazer é meu, Andréia, poder falar um pouquinho do trabalho do CVV, que realmente funciona já há 60 anos, e ele começou numa época onde quase a gente não ouvia falar sobre suicídio, muito menos a sua prevenção. Então é um trabalho pioneiro no país, onde naquela época os números de suicídio ainda não eram baixos, e infelizmente tem crescido ano a ano em nosso país, Então, falar sobre prevenção do suicídio é quebrar alguns conceitos, alguns preconceitos que existem em torno do tema, E só fazendo um resumo desse momento do Setembro Amarelo, que estamos terminando o mês, quando surgiu... Você pode ir para o próximo, por favor, a próxima apresentação? Eliane, o seu computador está como apresentador. Isso, para você ter essa maior autonomia, tá bom? Perfeito. Então, só contextualizando este momento de Setembro Amarelo, quando surgiu esse movimento em 2015, foi para levarmos informação para a sociedade, fazermos palestras, rodas de conversa, para que a gente possa esclarecer que é possível, na maioria dos casos, fazermos a prevenção do suicídio.
Então, Setembro Amarelo é isso, e ano a ano a gente tem percebido que a sociedade tem cooperado cada vez mais de falarmos de um assunto tão delicado e que causa grande sofrimento em toda a sociedade, em todas as pessoas próximas de quem pede um suicídio. Então, mesmo nesses 2 anos de pandemia, as atividades de Setembro Amarelo aconteceram virtualmente com o apoio de toda a sociedade, fazendo lives, palestras online e muito mais, né? E o CVV, que é esse pioneiro no Brasil, ele é um trabalho humanitário, filantrópico, totalmente gratuito. E desde o início a gente sempre trabalhou pela prevenção do suicídio, através do apoio emocional, que é essa escuta atêntica, essa escuta fraterna que nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Então, o CVV hoje em dia, ele está em todo o Brasil, somos em torno de 120 postos, em torno de 4.000 voluntários, que se revezam 24 horas por dia, todos os dias, o ano todo. Mesmo feriado, sábado, domingo, então sempre vai ter um voluntário disponível para acolher, para conversar com quem nos procura, com quem está precisando naquele momento de sofrimento extremo, de uma conversa fraterna. E desde a implantação do número 188 em 2018, que foi um número concedido pelo Ministério da Saúde para o CVV, e esse número ele é gratuito. Qualquer pessoa de qualquer ponto do Brasil pode ligar, seja de um orelhão, um telefone fixo, um celular, pode ligar, não vai ter custo nenhum. E ano a ano, a procura pelo CVV tem aumentado, principalmente com a campanha Setembro Amarelo, onde mais pessoas têm conhecido o trabalho do CVV. Então, em 2021, nós tivemos em torno de 3.600.000 atendimentos, seja pelo número 188 ou pela internet também, através do nosso chat, que é pelo nosso site. Então, quem prefere conversar com o voluntário do CVV escrevendo, pode entrar no site, que é o cvv.org.br, e conversar com o voluntário também. Então, nós temos essas formas. Temos também a opção por e-mail. Então, a gente procura atender a sociedade de todas as formas. E como que é o trabalho do CVV, né? Então, é um trabalho gratuito. Quem liga não precisa se identificar, não precisa falar o nome, nem de onde ela está falando. E é um trabalho que a base do nosso trabalho é o sigilo. Então, o que a pessoa fala fica entre ela e o voluntário. Então, esse é um cuidado muito grande que nós temos quanto à questão do sigilo e do anonimato também, que nós não temos identificador de chamada. E os voluntários são treinados, nós realizamos um curso, qualquer pessoa pode ser voluntária do CVV, porque nós acreditamos que a doação de amizade, a doação de essa escuta atenta, essa atenção, esse amor incondicional para com o próximo, qualquer pessoa pode fazer, né? Então, se alguém quer ser voluntário do CVV, precisa ter no mínimo 18 anos completos e passar por um curso de capacitação, que dura em torno de umas 30 horas. São encontros uma vez por semana que acontecem, e aí o curso acaba durando mais ou menos em torno de 3 meses. E aí no curso nós ensinamos como ter essa escuta empática, no qual a gente procura se colocar no lugar da outra pessoa,
compreender as dores dela e principalmente sem julgar, sem criticar, mas acolher essa dor que muitas vezes quando alguém nos liga, a última esperança que ela tem de ser ouvida, de ser acolhida, respeitada e principalmente compreendida. Então, esse treinamento a gente procura estar passando todos esses conhecimentos do CVV. E desde 73, o CVV é reconhecido como de utilidade pública, tanto federal, estadual e em vários municípios também. Então, quando alguém nos liga, a gente procura ofertar o máximo possível de atenção desse acolhimento que tantas vezes as pessoas não têm no seu dia a dia, né? Então, a gente costuma falar que o CVV é um pronto-socorro emocional. E, assim como existe o pronto-socorro físico, que as pessoas podem ir lá a qualquer hora do dia ou da noite, né? Fazer um atendimento necessário para alguma questão de saúde física que tenha acontecido, o CVV é esse pronto-socorro emocional, onde ela pode falar, desabafar, contar o que está angustiando. E muitas vezes as pessoas contam para o CVV as suas dores que elas nunca contaram para ninguém, às vezes até mesmo para um psicólogo, por culpa, por vergonha, muitas vezes, do que aconteceu, alguma violência que tenha sido muito grande, no qual ela tem dificuldade de falar sobre aquilo. E com esse anonimato, com esse sigilo, ela pode realmente ser autêntica naquele momento e falar todas as dores que ela carrega, às vezes, por anos e anos, e que ela sente necessidade de estar falando sobre isso, tá? Então, essa é a ideia do trabalho, né, do CVV, que a gente faz desde o início, lá de 1962. E a base do nosso trabalho é essa escuta empática, esse ouvir principalmente, que a gente fala com os olhos, com o coração, no qual realmente a pessoa se sinta, através desse contato telefônico, acolhida, que ela sinta que ela não está só, que ela é importante para nós e que aquele voluntário está ali, muitas vezes 3, 4 horas da manhã, disponível para ouvi-la, de tal forma que ela não se sinta sozinha. Então, esse acolhimento, essa importância da pessoa ser compreendida é muito importante, que é uma necessidade básica de todo ser humano. E que, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente acaba não encontrando muito nas nossas relações, né? Então, o Setembro Amarelo, ele vem para que a gente leve informação nas palestras, webinários como esse, né? Aprender a prestar mais essa atenção em quem está no nosso lado no dia a dia. Às vezes, quando alguém está um pouco triste, está diferente do seu habitual, né? Está mais introspectivo. A gente tem esse olhar atento e nos aproximarmos para conversar, perguntar como a pessoa está se sentindo, mas sempre ser uma conversa acolhedora, principalmente. E nessa conversa, ser sem crítica, sem julgamento, mas que principalmente a gente permita que aquela pessoa fale. E muitas vezes, no nosso dia a dia, se necessário for, buscar uma ajuda profissional. Então, esse tipo de informação, de esclarecimento, a gente entende que é fundamental para estar tendo uma sociedade mais fraterna, mais
solidária e mais acolhedora. E principalmente todos, né? Todas as pessoas podem fazer parte dessa corrente do bem, fazer parte dessa causa, levando informação e principalmente aprendendo a ouvir, a escutar com o coração. Então essa é uma das nossas missões também do CVV, levar esse acolhimento para a sociedade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho do CVV, nós temos as nossas redes sociais, temos o nosso e-mail, o nosso site, que é o cvv.org.br. Temos também as nossas redes sociais, que é... Ops, não está aqui. Aqui. Nós temos o Instagram, Facebook, o Twitter, com a hashtag CVVOficial. Então lá tem muito material, muita coisa para estar conhecendo o nosso trabalho. No YouTube, nós temos um canal de comunicação. Lá tem muito material também, muitas palestras, muitas entrevistas que as pessoas podem acompanhar. E nós temos um programa que chama Como Vai Você? Esse programa, ele é sempre a cada 15 dias, pelo Facebook, pelo Instagram também. Tem a participação de um voluntário e um profissional da área da saúde mental, no qual a gente procura levar informação para toda a sociedade também. Então, a gente costuma dizer no CVV que o mês de setembro, ele é um mês especial no qual esse assunto vem mais à tona na sociedade. Mas a prevenção do suicídio a gente faz todos os dias, todos os momentos, né? Então, o CVV se dispõe 24 horas e com esse programa, Como Vai Você? Então, a cada 15 dias a gente leva informação das mais diversas para que as pessoas tenham uma clareza um pouco maior sobre o trabalho do CVV, como que a gente pode ajudar as pessoas no nosso dia a dia, como que a gente pode acolher, entender os sinais de quando alguém não está bem emocionalmente, está fazendo esse acolhimento. Então essa é a ideia da gente tá trazendo esses assuntos à tona sobre a questão da prevenção do suicídio. E a gente tem um logo, né, no Setembro Amarelo, que é falar é a melhor solução. Porque quando eu falo da minha dor, quando eu falo das minhas angústias, no qual eu estou vivendo, eu consigo, a gente fala, esvaziar o copinho, né? Colocar toda aquela carga emocional para fora, aliviar aquele sofrimento. E muitas vezes eu me sinto encorajado a buscar uma ajuda, que sozinho, muitas vezes eu não consigo, eu não tenho forças, eu não consigo encontrar o caminho. Mas quando eu falo, eu desabafo com quem está próximo de mim, com quem se importa, aí a gente consegue esse apoio que tanto necessitamos. Andréia, se você quiser abrindo para perguntas, dúvidas, aí eu acho que pode ser que a apresentação, principalmente, né, é essa. E aí a gente vai conversando um pouquinho. Obrigada, Eliane. Nós vamos fazer a apresentação do Ivo primeiro, e aí depois da apresentação dele, no final, nós abrimos para esclarecer dúvidas, para as perguntas, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, só colocar no bate-papo que nós passamos aqui, tá bom? E aí, muito prazer, né, em te ouvir e conhecer um pouco mais sobre a história do CVV. Obrigada, Eliane. Ivo, passo a palavra para você agora, para ouvirmos um pouquinho, né, do teu trabalho também, que é excelente. Bem-vindo, Ivo.
Ok, obrigado, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. É muito importante esse tipo de iniciativa e é muito interessante porque vem do outro lado do país, aí do Acre, né, para todo o Brasil, graças à tecnologia, que aprendemos muito agora por conta da pandemia, a humanidade como um todo teve que lidar com a tecnologia para uma nova realidade que agora passa a ser uma das formas prevalentes de a gente se comunicar e interagir hoje em dia. Meu nome é Ivo Oliveira Farias, sou um pai sobrevivente lutado pelo suicídio. E tenho 64 anos, sou aposentado e tenho 3 filhos. E minha filha mais velha, Arielle, com 18 anos, foi vítima de suicídio em 13 de março de 2014. A gente ouve muito dos sinais, mas isso nem sempre é assim. Minha filha nunca deu sinais nenhum. E com todo o conhecimento que eu tenho de 8 anos e meio de militância, participação e engajamento, eu não saberia, naquela quinta-feira, que ela estaria sendo vítima de suicídio naquele final de tarde. Nós almoçamos juntos, fomos cuidar de um problema do computador do meu filho caçula, e ela pautou a conversa, almoçamos ali no centro. Eu sempre peço suco de laranja, ela disse, não, eu quero suco de manga. Ela perguntou naquela quinta-feira como é que ia ser o fim de semana, já que como separados, a gente se via mais no fim de semana, eu e meus 3 filhos, e eventualmente durante a semana, como foi naquele dia. E ela tinha terminado o ETEC, ia seguir a minha profissão de oficial de justiça. Ela fazia as minhas certidões na web, porque eu tenho uma dificuldade com a parte tecnológica, e eu pagava ela conforme a complexidade, e ela ia seguir a minha carreira. E tanto que fez o vestibular para Direito, e o resultado foi positivo, ela passou, o resultado veio 2 semanas depois da morte dela. Ela, naquele dia, falou que queria tirar a carta de motorista, já que já tinha fez o concurso ela não passou. Não para oficial, porque precisa nível superior, mas para técnico judiciário, já que ela queria começar com um cargo de nível médio, para quando se formasse, seguir a minha carreira. Então, veja bem, tudo correu normalmente, eu estou simplificando e resumindo, mas vários outros detalhes que mostrou como ela estava ali antenada, a torta de palmito que ela levou, ela perguntou se iria dividir, como sempre. Quando chegamos na casa da mãe, ela fez 2 viagens, né, para levar a CPU e para levar a torta, e foi a última vez que eu a vi. Aliás, eu sempre digo que a primeira pessoa que ela viu na vida fui eu, porque eu tive que fazer o parto, mesmo tendo ido ao médico no dia anterior. Houve um aceleramento da dilatação e de madrugada nasceu na minha mão. Ela abriu os olhos e me viu. A mãe estava em choque, de pé, nem viu nada disso. Quando voltou a si, pensou até que estava morta, porque tinha parado de chorar, né? E a primeira palavra que ela falou foi papai, foi mamãe, como costuma ser. E a última pessoa fui eu. E no final da tarde, quando eu voltei para encontrar com meus filhos, minha filha do meio já tinha chegado, me chamou a atenção, eu cheguei em seguida, meu outro filho também, e ela já estava morta. Tentamos, né, reavivá-la em vão.
E aí começou uma nova jornada para todos nós, já que todos se tornam, quando a gente perde um ente querido, um sobrevivente lutado pelo suicídio. E aí eu faço uma pequena digressão, por que não apenas enlutado? Por que sobrevivente enlutado? Essa é uma terminologia científica, ela é sobrevivente porque o luto pelo suicídio é um luto complicado e complexo, totalmente diferente de qualquer outro tipo de luto. Porque a pessoa lida, primeiro que não acaba nunca, mesmo que não seja de filho, que é o luto comum da perda de um filho, também é por toda a vida. Qualquer pai ou mãe, até o último suspiro, lida com enlutamento pela perda de um filho, mesmo que seja por morte comum, né? Mas por suicídio, até de um amigo, de um colega, de um pai, de um irmão, é para sempre. Porque a pessoa lida com uma série de complexidades. Ela se sente responsável por aquele que se partiu, se sente culpado, se sente impotente porque não pôde fazer nada, se sente incompetente porque não conseguiu perceber, sente vergonha. Inclusive alguns nem sequer conseguem tornar público, a não ser as pessoas mais próximas, como foi a morte daquele ente querido. Infelizmente, é um movimento que tem ocorrido ao longo dos milênios e dos séculos, de até esconder de que forma foi a morte. E o anonimato do sobrevivente lutado costuma prevalecer, na maioria dos casos, exatamente porque as pessoas não entendem que esse luto é totalmente diferente de qualquer outro tipo de luto. Não é? E exatamente porque não entendem, ficam nas sombras. Então, aqui no Brasil, eu comecei eu quebrei esse paradigma naquele ano, eu resolvi abrir mão do anonimato e falar abertamente sobre isso. Na ocasião, os voluntários do CVV que me acolhiam no GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, recém-criado no posto de abolição, tentaram me demover da ideia, porque os poucos que falavam do assunto falavam com nomes trocados, imagem distorcida, voz alterada, exatamente por causa disso. Mas eu quebrei esse paradigma e eu acho que tem que dar nome para isso, imagem. E em setembro de 2014, essa entrevista foi a público e depois vieram outras. Os primeiros 2 anos e meio era sempre eu chamado a falar. Depois outras pessoas resolveram assumir também e cumprem esse papel bem melhor do que eu, né? E é isso, né? No ano seguinte, em setembro de 2015, o Brasil aderiu ao Setembro Amarelo, que foi criado em 2003, o Setembro Amarelo foi criado em 2003. Amarelo por conta de um jovem que tinha um Mustang amarelo e que era muito bem querido pela comunidade e que se matou, e usaram fitas amarelas para homenagear no velório, e também porque o amarelo é a cor da atenção. Não por um acaso a gente vê que os voluntários do CVV usualmente usam fundo amarelo na maioria das suas camisetas, apesar que algumas são brancas. Eu já fui voluntário do CVV, eu sei como é que funciona. E o amarelo é a cor da atenção. No trânsito, antes do sinal vermelho, vem o amarelo. E o 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi criado lá em 2003, ele foi criado não à toa essa data. O mundo estava impactado pela maior tragédia desse milênio, desse século, que foi o 11 de setembro, que tinha ocorrido 2 anos antes, em 2001, o atentado das Torres Gêmeas. E o 10 de setembro, exatamente a véspera, né, do 11 de setembro. Foi um atentado terrorista, é o chamado suicídio heróico, né, quando as pessoas
como kamikazes, né? Eles fizeram um atentado terrorista, é claro, implicando inclusive na própria morte deles, por conta do que acreditavam, né? O fanatismo, né? Dito religioso, né? E então é por isso que nós estamos aqui no Setembro Amarelo. O Brasil, a maioria dos países é o dia ou a semana que é adotado, mas alguns países, inclusive o Brasil, adota o mês inteiro, né? Como tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, muito importante também. E nós estamos aqui no Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização, para que a gente não só evite o suicídio, dando valor a quem está em sofrimento existencial, mas que também, quando há sinais, de também ficar atento aos sinais e buscar ajuda profissional. E, é claro, também há 24 horas, 188 e os outros mecanismos de contato já divulgados aqui pela Eliane, a voluntária que está aqui representando o CVV. E é isso, mas é preciso que fique claro, nem sempre dão sinais. A minha filha não só não deu sinais, como até hoje, com todo o conhecimento que tem, porque muitas vezes o sobrevivente lutado, a gente frequenta os grupos de apoio, que é o que eu já vou falar já, eles falam, olha, hoje com o conhecimento que eu tenho, eu conseguiria perceber esses sinais, que já eram sinais, mas só foi ter sentido depois, porque não tinha conhecimento. Então a gente passa o conhecimento, que é exatamente, a pessoa fica falando de que eu quero dormir, eu não quero me levantar da cama, eu não quero trabalhar, eu não queria acordar, eu estou cansado, eu queria morrer, eu estou cansado, o desalento, o desânimo, a desesperança, né? Os 3D, né? Os 3D, o desalento, o desânimo e a desesperança, né? A dor, né? Então a dor existencial, a dor de viver, de existir, que ela é natural, faz parte da vida, mas para muitas pessoas, elas, por conta da fragilidade e vulnerabilidade em que se encontram, e muitas vezes associada a transtornos mentais, ou não. Porque não é porque uma pessoa tem transtorno mental que ela vai se suicidar. A maioria não se suicida. E também, muitos que se suicidam não têm transtorno mental, mas têm transtornos emocionais. Estão abatidos, cansados, exaustos. Por exemplo, o bullying pode provocar isso. Não o bullying só na escola, mas o assédio moral nas empresas, em outros lugares, o assédio sexual, os preconceitos, como o preconceito contra a comunidade LGBT, o preconceito do etarismo. Eu lido com isso, eu sou idoso, e o etarismo, ou o idadismo, o ageísmo, que vem do inglês, a palavra age, idade, de achar, ainda mais agora com a pandemia, de achar que a pessoa está velha e que velho não tem a mesma capacidade, quando na verdade muitas vezes tem mais capacidade do que um jovem, né? Quem está governando agora o país mais poderoso do mundo é um velho, né? É uma pessoa idosa, né? Então, na verdade, ser velho não era para ter essa conotação pejorativa que terminou prevalecendo, né? Já que velho é porque a pessoa conseguiu estar ali vivendo, né? E hoje em dia não se valoriza tanto o velho porque o conhecimento civilizatório está todo registrado e acumulado nas tecnologias e na escrita. Mas no passado, quando a tradição era oral, o velho era um bem precioso,
porque ele era o depositário de todo o conhecimento e a tradição daquela comunidade, daquela aldeia, daquela tribo, daquele acampamento, daquela cidade. Então, era uma lógica utilitária, né? Então, a mentalidade descartável é também um motivo de sofrimento. Então, a pessoa ser demitida de um emprego porque tem outro melhor, ou que seja, o mais novo, né? E agora, retomando, eu digo que eu tive a grata satisfação de, na segunda semana da morte da minha filha, tomar conhecimento de um grupo de apoio através de uma psicóloga que, como mãe, era sobrevivente enlutada, ela perdeu um filho de 15 anos pelo suicídio, e ela me falou desse grupo de apoio, eu passei a frequentar. Na época trabalhavam juntas a doutora Karina Okajima Fukumitsu e a doutora Karen Scavassini, trabalhavam juntas. Foi o primeiro grupo de apoio, e aí eu ali participei, e esse grupo foi descontinuado no meio daquele ano, 2014, mas o CVV do Posto Abolição criou o primeiro grupo de apoio, GAS, Grupo de Apoio a Sobreviventes de Suicídio, em São Paulo, e o segundo do país. Novo Hamburgo tinha criado antes, né, no Rio Grande do Sul. E aí eu passei a frequentar, e em setembro de 2014, o Instituto Vitalelli, da doutora Karen Scavassini, inaugurou o seu primeiro grupo de apoio, coordenado por psicólogos. Então, aí, depois vieram outros grupos de apoio, né? E o grupo de apoio, o que é? É um ambiente permeado de discrição e sigilo, onde os sobreviventes, a maioria dos grupos de apoio acolhem sobreviventes enlutados, impactados e testemunhas. A maioria não acolhe tentantes. Alguns poucos acolhem também os tentantes. O que são os tentantes? É aqueles que têm ideação suicida ou tentaram suicídio, né? Porque ali envolve também a necessidade de uma atenção profissional muito grande. Agora, o que são sobreviventes enlutados, eu já falei, o enlutado é o que perdeu alguém pelo suicídio. O testemunha é aquele que não tem um vínculo afetivo com quem se suicidou, mas viu o ato suicida e fica impactado definitivamente, a vida dele não é mais a mesma depois de assistir a um ato suicida. Como alguém que se joga de um viaduto, por exemplo, de um prédio, ou coisa que valha, ou encontra, enfim, em alguma situação. Agora, existe também um impactado, estrito senso, que é aquele que não viu o ato suicida, mas vive no local onde ocorreu o suicídio, o prédio onde trabalha, é um colega de trabalho, mesmo que não o conheça, aconteceu, né, ouviu o estrondo, né, a gente lidou muito com isso. Eu sou da Justiça do Trabalho, como oficial de justiça, e o Fórum da Justiça do Trabalho de São Paulo chegou a ganhar o apelido de prédio dos suicidas, de tanta gente que se jogava, para ele ter mais de 20 andares, e caía no meio do saguão e o estrondo era assustador. Então, o impactado, ele também não tem vínculo afetivo com quem se partiu, mas está em estado de sobrevivência. Então, esses grupos de apoio, as pessoas podem falar abertamente, sem julgamento e com acolhimento. E aí, além do acolhimento, se produz o efeito do pertencimento. Ou seja, a pessoa se reconhece no outro, vivendo uma realidade parecida. E isso apazigua a grandeza, a dimensão do sofrimento existencial que está imerso por conta do luto, né? E tem um efeito terapêutico, porque você, para falar, e muitos, quando vão ao grupo de apoio, no primeiro momento, não conseguem sequer articular uma palavra, muitas vezes não conseguem nem fazer a apresentação inicial que a gente pede que se faça, e a pessoa às vezes nem coloca a imagem na tela, mas em determinado momento ela vai evoluindo com o tempo.
O ato de falar demanda a gente auto-organizar previamente a nossa mente e o nosso coração para o que vai sair de nós. Então, é terapêutico por causa disso, porque se a pessoa consegue articular e falar, é porque algo já está sendo organizado para poder ser verbalizado. E, ao mesmo tempo, mesmo que a pessoa ainda não tenha chegado a esse patamar de conseguir falar, o simples ato de estar ali ouvindo pessoas falando que vivem a realidade muito parecida, ajuda a pessoa a se autorreferenciar nesse processo de autoconhecimento que é necessário para lidar com o luto. Muitas pessoas falam enfrentar o luto, enfrentar a dor, não é o caso de enfrentar. A dor é para ser abraçada, é para ser acolhida. A dor, essa dor do luto, ela é digna, é nobre, é da condição humana. Somente uma pessoa doente ou psicopata é que não iria sentir dor pela perda de um ente querido. Então, o sentir essa dor é nobre, é algo que deve ser recebido e aceito, com aceitação e com adaptação, buscar se adaptar e conviver com ela. A dor não é um hóspede que vem à nossa casa para passar uns dias, é algo que vem morar com a gente pelo resto da nossa vida. E a gente vai viver com aquela dor até o último dia de nossa existência, no caso do luto com suicídio. Eu aprendi isso na primeira reunião, inclusive me falaram que a dor iria aumentar, e de verdade ela aumenta. Mas existe algo a ser levado em conta. Uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. Eu, por exemplo, eu dou o meu testemunho, e eu posso assegurar que é de muitos outros, que eu agora não estou em sofrimento. E por quê? Porque a dor está aqui, ela está latejando. É só prestar atenção. É que nem a dor crônica, uma dor no ciático, uma hérnia, enfim, um calo. A dor está lá. Mas o sofrimento não. E por que não? Porque houve o fortalecimento. E esse fortalecimento, ele se produz através de alguma forma de ressignificação. Ressignificação é colocar um novo sentido para essa nova existência que se apresentou diante de nós. Por isso, nós somos sobreviventes, né? E, no meu caso, foi a militância. Eu, quando abri mão do anonimato e dei aquela entrevista, eu percebi o poder de fala e eu agarrei com unhas e dentes. E eu fiz dessa tragédia a bênção na vida de outras pessoas. E é dessa forma que eu encontrei um sentido para honrar, reverenciar e homenagear a memória da minha filha, que eu prezo. E quando eu falo de memória, eu vou além de lembrança. É uma coisa também que a gente aprendeu. Trabalhar com a memória, porque uma coisa é lembrança, outra coisa é recordação. Recordação é a lembrança que passa pelo coração. Cordis, recordação, vem do latim. Então, saber valorizar a recordação. As pessoas, por exemplo, quando assistem minhas lives, elas veem, além da foto da minha filha aqui do lado, né, veem também vários leões, né, e algumas obras de artes dos meus filhos, não só da minha filha. Mas esses leões foi uma das formas que eu busquei de lidar com a recordação. Além das fotos que eu tenho aqui, na frente e atrás, o leão, há 2 anos atrás, foi uma dessas formas de trabalhar, serve como exemplo, porque o nome dela, Arielle, vem de Ariel, que a mãe sonhou antes dela nascer. Íamos dar o nome de Ariel, mas depois descobrimos que era menina e adaptamos um E. Mas Ariel é o nome de um anjo e vem do hebraico. El é Deus, né? Gabriel, Rafael, Samael, enfim, os anjos, né? Sempre tem El, né? No final. E Ari é leão, em hebraico, o leão de Deus. E aí eu fui buscar e disparou, há 2 anos atrás, nesse processo de lutamento, essa coisa de me conectar com o leão.
E assim, porque o universo das lembranças, e muito mais ainda das recordações, ela lida com o mágico e com o imaginário, né? Então isso também faz parte do processo de elaboração do luto. Então, como eu falei, a dor é para mantê-la por perto, recebê-la como uma moradora, não como um hóspede de nossa vida, para sempre, e com ela a gente segue adiante a vida. O que eu posso dizer é que a pessoa pode estar no fundo do poço, mas ela, em algum momento, ela vai se adaptar à escuridão daquele poço, vai se acostumar. E ela vai perceber que tem uma luz lá em cima. E ela vai perceber naquele poço apertado que ela pode se apoiar e ir subindo. E cada vez mais a luz vai aparecendo. E ela vai ouvir, e ela vai poder verbalizar. Tá bom, estaremos ao vivo novamente em 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Obrigada, Carol. Bem-vindos de volta. Infelizmente tivemos um problema, né, com o carregamento do vídeo no YouTube. Por isso nós precisamos fechar aquele link anterior e vamos dar continuidade agora com a fala do Ivo nesse link que ficou como parte 2 do nosso webinário. Bem-vindo novamente, Eliana e Ivo. Passo a palavra para você, Ivo, continuar, né, fazendo o teu relato. Pelo que me informaram, foi quando eu estava falando do significado do leão, que certamente as pessoas estão vendo ao fundo da tela, né? E que faz parte do meu processo de ressignificação no que se refere às recordações, que a recordação é a memória afetiva, né? E voltando, assim, explicando, né? O nome da minha filha é Arielle, vem de Ariel, do anjo Ariel, e o nome é hebraico, quer dizer Deus e leão, e Ari é leão, leão de Deus. E por conta disso, há 2 anos atrás, eu tive essa iniciativa de fazer do leão mais uma referência do meu recordatório da memória da minha filha querida que se foi. E prosseguindo, falando de grupo de apoio, como eu estava explicando, é um ambiente de inscrição e sigilo privilegiado por ser só entre sobreviventes, onde a fala e a escuta é a forma de fortalecimento e de auto-organização e autoconhecimento. A escuta é uma escuta afetiva, uma escuta afetiva atenta, empática, compassiva e afetuosa. Ela tem todo esse condão. É uma escuta sem julgamentos, porque o julgamento é para quem está distante, afastado, o acolhimento é para quem está perto. E a partir dessa escuta, a pessoa percebe que tem valor e significado para o outro. E também existe o fenômeno do aprendizado mútuo, de se escutar uns aos outros, e o de falar também, que como eu tinha mencionado, a pessoa tem que auto-organizar psicamente, mentalmente, emocionalmente, para conseguir falar. E, enfim, esse é o efeito preponderante de qualquer grupo de apoio. Inclusive o CVV, eu conheci, como eu falei, eles têm o GAS, que é o Grupo de Apoio a Sobreviventes de Suicídio. O CVV Comunidade, né, ele tem várias vertentes de atuação e uma delas é a facilitação, como eles chamam, que é a coordenação dos grupos de apoio, onde ali se recebe, inclusive, não apenas sobreviventes enlutados, testemunhas e impactados, mas também tentantes, né, sobre anonimato absoluto. Os grupos de apoio, de uma forma geral, que hoje em dia, na sua grande maioria, atua virtualmente por conta da pandemia, atuavam, vários deles, presencialmente. O Luta em Luto, que eu coordeno, atuava presencialmente em Santos e pretende voltar a atuar lá em Santos e também em Ribeirão Pires, onde eu moro, né? E falando em grupos de apoio, ocorreu um fenômeno interessante aqui no Brasil, que lá fora é o que mais existe, mas aqui ainda não é tanto, que são os grupos autônomos,
autocoordenado pelos próprios sobreviventes. Porque no começo, os grupos eram ou coordenados por voluntários do CVV ou por psicólogos, né? Como tem os do Vitaleri, do Sede Sapiente e outros setores. Mas em 14 de julho de 2018, exatamente quando completou um ano do falecimento de Marina, uma jovem de 19 anos, filha do casal Terezinha e Joseval, do Nomoblitz, que eu considero o melhor site que tem informativo sobre tudo que envolve prevenção e pós-venção, suicídio e valorização da vida. Mas tem outros sites muito bons, o do CVV e muitos outros. Mas eles inauguraram um grupo de apoio, o primeiro do País Alto, coordenado pelo casal. E o segundo grupo foi o Luta em Luto, que eu inaugurei juntamente com uma mãe sobrevivente lutada pelo suicídio, Cristina Miguel, no dia 4 de fevereiro de 2019, em Santos, na subsede do Sintrajude, do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, o sindicato a que eu pertenço e que eu consegui a autorização para usar o espaço uma vez por mês. E ali tivemos reunião até a pandemia, quando aí passamos a nos reunir virtualmente, e hoje não só o grupo Luta em Luta, mas muitos outros grupos acolhem pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país, por conta da virtualidade. Atualmente, depois que o nosso grupo se tornou virtual, passamos a ter a coordenação inicialmente de 2 psicólogas, Eunice Lourenço e Poliana Vicência, mas Poliana Vicência descontinuou faz alguns meses, mas a Eunice Lourenço continua conosco, e ela é uma psicóloga que é sobrevivente lutada pelo suicídio também da tia dela. E ela também criou um grupo de apoio, né? O GRAS, Grupo Reviver de Acolhimento a Enlutados por Suicídio. E assim existem vários. Eu frequento 13 grupos de apoio, 12 deles eu frequento e um deles eu coordeno, que é o Luta em Luto, que era o nome da página que eu criei em outubro de 2018, e aí ela passou a ser, outubro de 2018, ela passou a ser o nome também do grupo, até porque é o meu lema, né? Só a luta muda o mundo, por isso luto mesmo em luto. Vou repetir, só a luta muda o mundo e as pessoas, né? E por isso eu luto mesmo em luto. Então, o luto, a palavra é uma coisa que eu também já vi, luto também é o presente do indicativo do verbo lutar, eu luto. Então não é por um acaso que a gente vê luto tão assemelhado ao verbo, né? Então luto para nós não é apenas um substantivo, ele é um verbo, é luto, é luta. E eu, inclusive, aqui atrás, na altura da minha cabeça, está a mandala do Luto e Luto, que eu tenho aqui, eu prezo. É uma forma de mostrar. Vocês percebem que tem girassóis aqui também, girassóis e o coração negro. O coração negro é o coração em luto. Os girassóis, eles seguem a lógica do que essa flor maravilhosa tem. O girassol, como a palavra fala, ela gira em direção ao sol. Ela se alimenta do sol. Mas quando não tem sol, ela se volta ao girassol mais perto dela e fica um de frente para o outro, se autoalimentando com a energia do outro. E essa é a lógica que orienta todo o processo de fortalecimento, seja através da ressignificação, da valorização da memória, da escuta autêntica, atenta, afetuosa, afetiva, empática e compassiva, seja da fala sem julgamento, a fala aberta. Enfim, todo esse movimento é o que a gente procura divulgar no Setembro Amarelo. Quando a gente quando nos convidam, querendo ouvir um sobrevivente lutado, a gente faz questão da presença de um profissional, um psicólogo, e quando possível também de um voluntário do CVV, que é nosso parceiro. E aqui, mais uma vez, estamos juntos, em parceria.
E, inclusive, um dos objetivos mais importantes do CVV é que um dia ele não precise existir mais, né? A Eliane sabe disso, que é uma utopia atualmente, mas a utopia é essa, de que um dia não se precise treinar as pessoas para ouvirem e fazerem essa escuta e saberem acolher as pessoas, mas porque as pessoas tenham todas aprendido a serem acolhedoras umas às outras. Porque se o CVV existe, em outros países são samaritanos, enfim, é porque a sociedade ainda não aprendeu a acolher o outro, a ouvir o outro, a valorizar, a deixar os julgamentos de lado, muitos preconceitos, mas enfim, a sociedade está aí no aprendizado e nós estamos aqui, cada um na sua área de atuação, buscando e lutando para que o Setembro Amarelo não seja não apenas em setembro, mas que seja de setembro a setembro, para que seja todo dia e vá além. Porque hoje em dia, atualmente, a maioria das nossas atividades ocorre ou em setembro, ou quando muito em janeiro, por conta do Janeiro Branco, que se trabalha a questão dos transtornos mentais. Só que suicídio não é só por transtornos mentais, mas por transtornos emocionais e muitas vezes por preconceitos e outras formas de comportamento da sociedade que provoca o sofrimento. E, infelizmente, a banalização e a invalidação do sofrimento alheio ainda prevalece. Né? Aí tem o bullying, aquela coisa do mimimi, da frescura e etc., que não pode prevalecer. Então, basicamente, era isso que eu acho que eu poderia trazer como contribuição na minha seara de atuação como sobrevivente lutado, e esperando que as pessoas, principalmente aqueles que estão em sofrimento existencial, seja pela dificuldade da vida, que a vida é sofrimento, né? Seja por conta da perda de alguém que não aguentou esse sofrimento, mas que busque ajuda profissional, claro, um psicólogo e, se for necessário, um psiquiatra, mas que também busque o CVV, nem que seja na madrugada, a todo momento, ele atua 24 horas, e que busque os grupos de apoio quando se tratarem de sobreviventes, né? Seja grupo para sobreviventes tentantes, né? Eu posso dizer que tem um bem conhecido, que é o Fênix, e o grupo Raios de Sol, que atende tentantes. Né? O Fênix atende lutados e tentantes. E tem mais de 10 grupos que eu conheço, que frequentam, que acolhem sobreviventes de uma forma geral, enlutados, impactados e testemunhas. Né? Então, basicamente é isso, é sobreviver, e sobreviver é que o sobrevivente aprende a seguir adiante. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu me coloco à disposição para, talvez eu possa ter esquecido alguma minúcia, algum detalhe, eu tentei fazer uma abordagem panorâmica, já que a rigor tem muito mais a dizer, né? Mas é isso por hora. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Muito bacana ouvi-los e conhecer um pouco mais. Infelizmente, né, pelo problema lá na transmissão, várias pessoas que estavam assistindo ao vivo, acho que estão retornando aos poucos para nos acompanhar novamente. E você quer fazer alguma complementação, Eliane? A fala do Ivo, alguma pergunta? Falar um pouquinho do gás. O CVV, além do 188, desse acolhimento que nós fazemos, nós atuamos na comunidade também. E um dos trabalhos na comunidade é o GAS, que é o Grupo de Apoio a Sobreviventes de Suicídio. E antes da pandemia existia vários pelo Brasil todo. Normalmente, onde tinha um posto CVV, sempre tinha um grupo de GAS.
Mas com a pandemia, esses grupos que sempre foram presenciais, eles foram suspensos, assim como todas as atividades do CVV que eram presenciais, né? Inclusive, nós tínhamos também um atendimento presencial, então alguém podia ir no posto, aquele no qual, na cidade, né? E ter um atendimento presencialmente, porque tem muitas pessoas que preferem conversar no olho, estar próximo de alguém. Então, agora na pandemia, todas as nossas atividades foram suspensas, mas a gente espera que o ano que vem a gente já volte com os grupos, inclusive em São Paulo, nós tínhamos em torno de 4 grupos do GAS. Tem grupos espalhados por todo o Brasil, porque a gente vê que esse sofrimento não só da família, né, mas de quem trabalhava, dos amigos, é muito, muito grande, e é uma dor que parece que não passa, né, como o Ivo falou, e aí você precisa estar encontrando pessoas que te auxiliem nessa caminhada, né, de entender e compreender um pouco essa dor que é tão difícil. E além do GAS também, a gente tem outras atividades na comunidade que esperamos que a gente volte em breve, né? Que é o CineSer, o Caminho de Renovação Contínua. Então, são todas formas de levarmos para a sociedade esse acolhimento que nós desenvolvemos no CVV, esse acolhimento, essa escuta de várias maneiras de tocar e sensibilizar as pessoas. Ponto. Muito bacana. E eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, nessa importância mesmo do acolhimento, né? Dessa escuta acolhedora, né? E o Ivo fala, né, de uma forma muito legal sobre essa questão de poder acolher, né, através do grupo, né, dessas ações que foram sendo desenvolvidas. E eu fui lembrando de palestras que nós fizemos sobre prevenção de suicídio, e sempre quando tinha um familiar, eles tinham necessidade de falar. Era muito interessante isso, né? Porque parece que é tão velado, né? Algo que não pode ser dito, que quando você assiste alguém falando sobre isso, há essa necessidade da troca, né? Da pessoa, ela se sente à vontade para falar sobre essa dor. Eu acho que é isso, né? E nas palestras sobre prevenção de suicídio, em vários momentos, muitos familiares pediram a palavra, né, no final, para falar sobre familiares, amigos, né, ou pessoas próximas, né, que perderam alguém por suicídio. E eu participei recentemente do grupo que teve no Congresso, porque eles faziam o grupo no Congresso apenas para os sobreviventes, e aí agora eles abriram online para que outras pessoas também pudessem participar, né? E é um grupo extremamente potente, né? E muito sofrido, porque até para quem participa, eu entrei para participar, para conhecer um pouco mais sobre o funcionamento dos grupos, e acabei percebendo do impacto que o suicídio de um paciente teve no lugar que eu trabalho, e que gerou ao núcleo de prevenção de suicídio do hospital. Então, o próprio núcleo de prevenção de suicídio lá do Acre, que surgiu dentro do pronto-socorro, ele vem depois que a gente percebe que um rapaz tinha 25 entradas no hospital, a maioria por tentativas de suicídio, só que ele era atendido, né? Então, recebia a lavagem gástrica, né? Quando era intoxicação, ou havia, né, a sutura, mas ele não era encaminhado para os serviços de saúde mental. Então, em nenhum momento, esse rapaz ele passou pelo serviço de psicologia ou ele foi encaminhado para uma avaliação psiquiátrica ou para a rede de atenção psicossocial, né? Isso lá em 2013. E aí o Ivo foi falando da questão das pessoas que são impactadas, né? Então, o nosso trabalho ele começa a partir desse, né, da equipe ter ficado impactada por essa perda.
E foi a forma que nós buscamos para tentar ressignificar, eu acho, essa perda e tentar evitar também que outras pessoas passassem pela mesma situação. E eu achei muito bacana, Ivo, quando você pontua essa questão que a gente precisa priorizar, né, de que não são necessariamente ligados a transtornos mentais. Eu acho que é fundamental, né, porque muitas vezes não tem transtorno mental, né, e há uma insistência em fazer essa relação direta de que 100% dos casos de suicídio têm transtornos mentais, como a gente vê em alguns artigos, né, em algumas matérias, sendo veiculado pela mídia. E quando você faz o atendimento, você percebe que existe a dor existencial, existem muitas outras questões, inclusive sociais também, envolvidas, né, nos óbitos por suicídio, nas tentativas, e não dá para fazer essa relação direta com os transtornos mentais. É claro que eles são um fator de risco importante, e aí a gente precisa levar, sim, em consideração, mas não dá para fazer essa relação direta, né? Não são todos os casos. E essa questão dos sinais também é extremamente importante, porque em vários momentos os familiares se culpam por não ter percebido os sinais, né? E aí você fala, Ivo, que você não conseguiu perceber esses sinais e que talvez nem tenham existido de fato, porque podem ter casos de suicídio por impulsividade também, né? Por um momento de angústia e que a pessoa ela não tem sinais, né? Uma observação, talvez eu não tenha dito, né? No meu caso, realmente, ela não deu sinais e nem hoje eu perceberia. Mas, ao mesmo tempo, não é uma certeza absoluta, mas por conta de muitas coisas que a gente conseguiu ver depois, anotações que ela tinha e outras coisas, hoje eu estou bem convencido que ela planejou. E por uma série de motivos, eu creio que ela realmente, aquele almoço foi a despedida dela. Ela queria se despedir de mim. Ela em nenhum momento ia deixar claro isso, né? Senão eu perceberia. Mas a gente encontrou anotações, a polícia, quando botou grafite, viu que ali ela fez nó de escoteiro. O livro, ela é escoteira, todos os meus filhos eram escoteiros. Então, ela estudou direitinho, ela estava com nó de escoteiro aqui e lá na viga. Então, e uma série de outras. A mãe descobriu uma colagem de várias coisas sobre suicídio e etc. Então, ela já estava planejando o suicídio já, pelo visto, há muito tempo, né? E soube esconder as emoções a ponto de a gente até hoje não ter certeza do que de fato foi o motivo. A gente tem conjecturas, mas seria uma responsabilidade eu transparecer essas conjecturas, porque não são conclusivas. Mas a única coisa que eu posso dizer, que eu tenho uma quase absoluta certeza, é que ela planejou, inclusive o dia, né? Dia 13, na nossa religião, eu sou cristão, nós todos somos cristãos gnósticos, e o dia 13 é o dia de uma prática especial, que a gente chama de Pratimoksha, que é o arcano 13, o arcano da morte, da transformação, da mudança, e é uma prática que a gente faz da morte mística, da eliminação dos nossos defeitos. Então, ela escolheu uma data que é muito especial para nós, que é o dia 13, né? Então, ela não deu sinais, mas não foi por impulso. Eu acredito muito que ali foi tudo muito bem planejado, muito bem planejado. Até o instrumento que ela usou, a parte que ela não precisava do instrumento estava de volta, guardado. Enfim, ela formatou o computador uma hora antes, mais ou menos, né? A tia dela, que é expert de informática, conseguiu quebrar a senha e entrar. E ela formatou o computador um pouco antes. Então, foi planejado. Então, tem isso também. Como eu digo, é uma crença assim, nada científica dizer que todos dão sinais, ou 90% dão sinais. Isso não existe.
Ao contrário, esse negócio de dizer que 90% dá sinal gera um sofrimento muito grande nos grupos de apoio, porque o sobrevivente lutado fica se sentindo culpado e responsável. E não é 90%. Esse 90% é resultado de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que a OMS divulgou, e a imprensa repete como mantra, mas dizendo que é no mundo todo, e não é. É uma pesquisa retrospectiva, que foi feita em casos já consumados há muito tempo, e que se viu que 90% dava sinais, tinha transtorno mental, etc. Mas não é que seja assim. Quem desconstruiu esse equívoco da imprensa, que até hoje se repete, eu recentemente, numa participação que eu tive, eu vi que o setor de vigilância epidemiológica ainda divulga essa informação. Mas quem desconstruiu isso foi o Neuri Botega, que é um consultor do CVV, consultor científico do CVV. O psiquiatra Neuri Botega é uma referência nacional. E ele, no programa Conversa com Bial, em 2018, ele desconstruiu essa mentira, esse equívoco, né? É uma mentira decorrente de um equívoco, não é intencional. E está gravado, é só botar aí 90% e Botega, tá no YouTube, está gravado, é um programa Conversa do Bial. Inclusive eu estava lá juntamente com Terezinha e Josevaldo Nomoblides e outros militantes na plateia presencial, né? Inclusive a doutora Carmen Scavacini também estava lá, que é do Instituto Vitaleri. E isso foi desconstruído, né? Então essa coisa de dizer que todos dão sinais, ou quase todos, é uma falácia, né? E como eu disse, muitas vezes não dão sinais, e não é porque é por impulsividade. Existe isso, mas muitas vezes é por planejamento. E encerrando essa minha digressão, é algo que eu aprendi, é um dado científico, mas eu acho que é importante ser divulgado. Quem divulgou muito isso é a doutora Karina Okajima Fukumitsu, num documentário que eu participei da HBO, e ela também, que até os 25 anos de idade, o córtex pré-frontal não está amadurecido, e é ele que controla os impulsos. Então, a impulsividade, característica dos adolescentes e adultescentes, que é o jovem adulto, até os 25 anos é um dado real, e realmente até os 25 anos a impulsividade é um problema que a gente tem que levar em conta, porque é científico, o córtex pré-frontal não está amadurecido. Então, eu só quis fazer esse resgate informativo. Muito obrigado. Pode continuar. Desculpa. Não, e muito importante, imagina, né? A ideia é fazermos desse bate-papo mesmo, né? E eu já tinha visto, né, essa apresentação mesmo que você falou, e tem um livro também, que eu lembrei dos vídeos, né? Você tem feito as lives sobre autodestruição, né? E aí depois você fala um pouquinho também, até para a gente colocar. Hoje o tema é suicídio nas universidades. É toda a última quinta-feira de cada mês, das 19 às 21 horas. É só ir lá no YouTube, roda de conversas sobre autodestruição, já aparece. Só escrever isso já aparece. E todas são gravadas, e dá para participar ao vivo, se estiver assistindo ao vivo, pelo chat do YouTube. Eu lembrei, né, de um livro mesmo, um livro bem antigo, do Camon, não sei se é assim que fala sobre o nome dele, e ele traz um relato, né, de um caso de uma moça que nunca tinha pensado em suicídio, até, né, num momento que ela estava passando por várias dificuldades, e ela sozinha no apartamento, ela acaba tentando, né, e aí ela sobrevive. E ela faz depois um relato dizendo que ela nunca tinha pensado até aquele momento, né? Então é muito complexo mesmo, né? Tem casos por impulsividade, tem casos com planejamento sem sinais, tem casos que vão dar sinais, e aí é muito importante a gente ficar atento a isso, né? Porque você fala, e a Eliane também, né?
do quanto a família ela se sente culpada e cheia de perguntas sem respostas, né? Tem um vídeo também chamado The City Row, que traz o relato de familiares, ele tem disponível no YouTube, e eles falam, não tente buscar respostas, porque você não vai ter essas respostas, né? E isso vai gerar cada vez mais angústia, se você passar a vida inteira tentando responder algo que talvez você não encontre essas respostas, né? E aí, como ressignificar essa dor, né? Como conseguir falar sobre isso. E aí o papel, Eliane, importantíssimo do CVV, né? Para que as pessoas possam ter esse apoio, né? E os grupos de sobrevivente do IVO para poder falar, né, sobre isso também. Sim, e pegando essa fala de que nem sempre a gente entende os sinais, existe um livro também da jornalista Paula Fontanelli que chama Suicídio, o Futuro Interrompido, um guia para sobreviventes, no qual ela relata o suicídio do pai dela, que ele planejou passo a passo. E, num primeiro momento, ele também não deu sinais do que ia a fazer. Mas depois que ela foi entender e pesquisar sobre a questão do suicídio, ela percebeu que ele começou a planejar isso há cerca de um ano antes. Então, no livro é muito interessante, ela relata como foi esse processo desse entendimento dela sobre o pai e conhecer a personalidade do pai também. Porque ela fala que o pai era uma pessoa extremamente desorganizada, com relação às suas contas pessoais. E ele começou a colocar todas as contas em dia, cartão de crédito, foi organizando tudo, para que quando ele partisse, estivesse tudo em ordem. Só que depois que ela foi entender isso, né? Então é um livro que também vale a pena a gente ler. E uma coisa também, pela minha experiência de atendimentos no CVV, quando alguém nos procura falando que está pensando, né, em tirar a própria vida, muitas vezes é a questão de uma solidão extrema, que ela não se sente encaixada em nenhum grupo, não se sente pertencendo à família, não se sente amada, não se sente acolhida. E nessa fala a gente vê esse sofrimento. E devido a isso, muitas vezes as coisas na vida daquela pessoa não está dando muito certo. E aí é onde ela começa a pensar em tirar a própria vida como um caminho para se livrar daquela dor, daquela solidão, que é 24 horas que ela vai sentindo aquilo de não pertencimento. Então, como os profissionais falam, essa questão do suicídio ela é muito complexa, não dá para a gente analisar só sobre um ponto de vista de doença mental ou não. É estudar, mas eu acho que principalmente acolher e tentar compreender quem está pensando nisso, né? Então, quando alguém liga para o CVV, normalmente são ligações de uma hora e meia, às vezes chega a 2 horas, porque a pessoa fala sobre, muitas vezes desde a infância, as dificuldades de adequação que ela tem, e são ligações muito carregadas de muita emoção. Então, quando alguém que a gente conhece, que está próximo, que está com... Que a gente percebe que não está bem, que está com as emoções, né, bem triste, carregada, é a gente se colocar, né, à disposição de ouvir, de acolher, porque dessa forma a gente vai criando essa rede de apoio de que um pode ajudar o outro, de que a gente não sinta que a gente está sozinha nesse mundo, né?
mas que alguém gosta de mim, que alguém se preocupa comigo. E o que a gente tem percebido é que nem todo mundo sente que alguém se preocupa com ele. Muitos relatos, às vezes em telefone, de pessoas que falam: eu nunca ouvi em toda a minha vida a palavra eu te amo. Então, se a gente ama alguém, se a gente se importa com alguém, expressar as nossas emoções, expressar o quanto aquela pessoa é importante. Às vezes, o que a pessoa precisa é de um abraço. Em maio, no dia 22 de maio, é o dia do abraço. Antes da pandemia, muitos CVVs faziam ações, ia em praça pública, né, com uma plaquinha, ofereço abraço grátis, se você quer ser abraçado, vem aqui, né? Então a gente ficava à disposição para que as pessoas que queriam ser abraçadas viessem até nós. E é muito, muito impactante e emocionante, porque vinham muitas vezes pessoas com 40 anos, 50, pessoas adultas já, no qual pediam um abraço, e aí o voluntário dava aquele abraço bem gostoso, aquele abraço de urso, né? E a pessoa falava: eu nunca fui abraçada em toda a minha vida, né? E aí a pessoa se derrama em lágrimas. Você fala: gente, é uma coisa tão simples, né? Que é tão importante isso na nossa vida. E muitas vezes a gente não dá um abraço, a gente não recebe um abraço. Então, a gente tomar cuidado com as nossas relações de quem está próximo é fundamental. Sobre essa última fala do abraço, quando você falou, eu comecei a me lembrar, isso é o que ocorre no final das reuniões do GAS e dos outros grupos de apoio, esse mútuo abraço. E eu, com o tempo, eu implantei algo que muita gente desconhece, que é o abraço do coração. Porque o que ocorre, todo abraço é bom, não tem um abraço melhor do que outro. Mas o que ocorre é que a humanidade, de uma forma geral, ela abraça ao contrário. Ela abraça afastando o coração. E aí, inclusive, às vezes é difícil que a pessoa vai para abraçar daquele jeito, eu puxo ela para cá, para abraçar com o coração, o meu coração encostando no coração do outro. Esse abraço do coração também é chamado de abraço xamânico, porque o xamã só abraça dessa forma, milênios. E também a biodança, que é uma técnica de dança que é para o trabalho, como várias outras terapias alternativas, constelação e outras, a biodança também trabalha com o abraço do coração. E eu tive a grata satisfação de ver, ainda na época do presencial, que todo mundo foi se acostumando a dar um abraço do coração. Aí todo mundo falava: o abraço do coração. E eu, quando alguém vem me abraçar, eu já puxo a pessoa ao contrário. Não é ao contrário, saindo da forma usual, né, que todo mundo abraça, afastando o coração, né, e eu coloco o meu coração em contato com o dele. E isso tem uma explicação, inclusive, assim, para quem acredita, né? Que tem ligada ao esoterismo, ao ocultismo, que é o chakra do coração, né? O centro do coração em contato com o outro. Mas aí, a parte disso, que isso depende da pessoa acreditar ou não, o fato é que eu posso assegurar que todo abraço é bom, mas o abraço do coração é ainda melhor. Né? Então, o abraço do coração. Inclusive, existe na terapia de casal a prática também desse abraço do coração, que é o casal a ficar abraçado por um minuto. Inclusive, já teve pesquisas botando fios, etc., e deixar a pessoa ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos em estado de abraço. Então, o abraço, ele é terapêutico e é muito importante, sim, todo abraço, e o abraço do coração, que é ainda melhor. E também falando sobre a questão da solidão, que foi bem abordada aí pela Eliana, eu abordo muito essa questão
nas minhas reflexões, quem acompanha minhas redes sociais vê que eu tenho as reflexões no confinamento, as que começaram depois do início da pandemia. Atualmente está na número 80. Né? E eu falo muito sobre a questão da solidão e da solitude. A solidão com plenitude. Porque a solidão é algo que a pessoa busca evitar. Porque o ser humano é naturalmente gregário. Ele se reconhece a partir do outro, né? Mas a solitude é uma solidão bem-vinda, onde a pessoa vai se fortalecer. No luto, principalmente, a pessoa ela tem essa necessidade de ficar só por muito tempo. Eu agora, nessa altura da minha vida, eu moro sozinho numa casa enorme. Meu filho vem aqui de vez em quando, minha filha. Eu lido com a solidão, mas eu faço dela solitude, que é a solidão com plenitude. Quer dizer, então, essa coisa de saber valorizar e aproveitar a companhia de si mesmo é algo que demanda um constante aprendizado, uma predisposição a se autoconhecer e se autorreconhecer. Ou seja, não depender apenas do outro para se situar no universo, mas também a partir de si mesmo. E isso exige autoconhecimento, a profundidade e etc. O luto é um fenômeno poderosíssimo que torna qualquer pessoa, se ela souber lidar com o luto, ela se torna uma pessoa extraordinária. Porque você é obrigado a crescer espiritualmente, você é obrigado a se autoconhecer, você é obrigado a se fortalecer. E o enlutado que consegue trabalhar o enlutamento, ele se torna uma pessoa extraordinária, uma pessoa profunda. A gente pode ver isso até mesmo a partir de figuras públicas. Nós temos alguns brasileiros aqui muito sábios, né? Mário Cortella, Monja Corrêa, Leandro Carnal. Leandro Carnal é interessante porque ele é ateu e, mesmo sendo ateu, consegue exercitar uma grande sabedoria existencial, né? A gente tem aquele preconceito que só quem acredita em Deus tem sabedoria, não é preciso. E temos outros, Fabrício Carpinejar, que é uma grande referência na questão do luto, e a gente vê o padre Fábio de Mello, que depois da morte da mãe, começou a falar muito sobre essa questão do luto e etc. Então, veja como o luto é transformador, é poderosíssimo, né? E impacta até mesmo o exercício da sabedoria de vida e tudo mais, né? Então, isso é muito importante, né? E é algo que a gente aprende nesse trabalho de acolhimento, que religiosidade é bem diferente de espiritualidade. Porque religião é apenas uma das 4 vertentes de expressão da sabedoria humana, né? Que é a arte, a ciência, a filosofia e a religião. Mas em todas pode haver a espiritualidade, porque a espiritualidade ela está acima disso tudo e está dentro disso tudo. Então existe espiritualidade na arte, na ciência, na filosofia e na religião. E a espiritualidade, ela é um pressuposto que não está à parte e não depende de crenças, é de vivenciar a realidade e a interação do ser humano e o crescimento. Tanto é que eu falo muito sobre, é uma coisa que eu aprendi, né? Eu descobri num texto que falava sobre capelania. O capelão que existe nas Forças Armadas, no navio, no hospital, em vários lugares existe a capela e o capelão. E normalmente costuma ser um sacerdote de alguma religião. Mas a capelania não é ligada a nenhuma religião. Tanto que uma capela não tem referências de nenhuma religião. É a espiritualidade. O capelão é o sacerdote da espiritualidade, não de uma religião. E eu tenho um texto que eu divulgo muito. Atualmente o Facebook agora completou 1 ano, eu repercuti novamente, que é um capelão-mor de Harvard. O capelão-mor de Harvard
porque Harvard é uma universidade que tem vários polos, em cada um desses tem uma capela. E todos esses capelães são coordenados por um capelão-mor. E o capelão-mor de Harvard é ateu. É um ateu. Mas ele tem a proficiência da capelania, que é o acolhimento, que que o voluntário do CVV faz, o militante da prevenção e pós-venção ao suicídio faz, é uma capelania. É uma capelania, que é esse acolhimento sedimentado na espiritualidade, sem atrelamento a qualquer religião, né? Então, isso é que eu acho muito interessante e eu me permiti fazer mais uma digressão. E é muito bacana porque vocês falam de acolhimento e trabalham com acolhimento, né? E desde da questão da escuta, né, acolhedora, sem julgamento, que é tão importante, né, nessa questão da prevenção e da pós-venção do suicídio. E nós tivemos até um webinário falando exatamente sobre isso, Ivo, né, do quanto é importante se pensar na espiritualidade independente da crença religiosa, né, porque aí entra por um viés mais pessoal, né, de como essa pessoa quer exercer essa, né, espiritualidade. Então fica a sugestão de um dia vocês convidarem vários capelães e falar sobre capelania, que eu acho que é algo que a gente precisa ter capelas e capelães também. Muito bacana. E no Acre eles têm né, alguns anos já um instituto ecumênico que eles juntam, né, religiosos de várias crenças para fazer esses encontros. É muito interessante lá, né, esse instituto ecumênico. Mas me fez lembrar também, Eliane, do quanto a procura no CVV, ela aumenta, que ele estava falando da questão de espiritualidade, de acolhimento. Parece que em datas comemorativas que tem essas questões mais familiares, tem uma procura maior de ligação no CVV, né? Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, vocês têm um aumento de procura nessas datas, né? Que são mais afetivas, né? Ou deveriam ser comemorações mais afetivas. Depois do mês de Setembro Amarelo, onde a procura é muito, muito grande pelo CVV, no final do ano, principalmente entre Natal e Ano Novo, a partir do dia 20 de dezembro, mais ou menos, até o início do ano, há aumento da procura do trabalho do CVV por reflexão. Muitas vezes as pessoas fazem um balanço do ano e chega no Natal, que é um período de confraternização com a família, a pessoa teve uma perda ao longo do ano. E aquela pessoa que ela tanto amava não está ali para ela confraternizar. Então vem essa dor da saudade, de não poder estar com a pessoa querida, ou não ter mais a família, estar distante. Então esses são períodos que tem grande demanda. Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, pelo fato de não ter mais a mãe presente, Dia dos Pais, de não ter mais os pais presentes, ou porque nunca teve um pai. Então, todas essas questões sempre envolvem dor para muitas pessoas, né? Dia 2 de novembro, que é dia de finados, também são momentos onde há procura pela perda de alguém querido que aconteceu. Então, vem essa ligação dela poder falar, porque muitas vezes a pessoa já perdeu algum ente querido faz anos, mas a dor ainda, a vontade de falar sobre aquela pessoa que se foi ainda está presente e ela sente necessidade. E muitas vezes a família já não aguenta mais. Nossa, mas fulano morreu faz tanto tempo, muda o disco, né? Só que para ela sente necessidade de falar da saudade que ela sente, o quanto aquela pessoa era importante. Então, é uma dor que ela vivencia hoje.
Então, são datas que realmente essa demanda aumenta significativamente. Sobre datas, na roda de conversa sobre autodestruição, algumas vezes já ouvi da parte do Dr. Valdemar Augusto Angerami, psicólogo eminente, catedrático, professor, escritor de mais de 50 livros sobre suicídio. É a maior produção literária na língua portuguesa sobre suicídio, é o Dr. Valdemar. Ele fala, ele cita que a noite de Natal é o período que mais ocorre suicídios e tentativas de suicídio. Veja só que paradoxo. Uma noite mágica de congraçamento que a gente celebra, os cristãos, né, celebram o nascimento, né, de Jesus e tal. É a noite onde mais ocorrem suicídios e tentativas de suicídios. Inclusive, ele faz um esforço muito grande para que todas as igrejas permaneçam abertas nas noites de Natal, porque muitas pessoas vão nesse dia buscar, né, para que os padres fiquem ali a postos, né, e tudo mais. É o período que mais ocorre no ano inteiro, suicídio e tentativa de suicídio. Olha só, quem diria, é a noite de Natal. Normalmente, nessas datas significativas, a gente sempre faz um esforço em conjunto no CVV, porque cada voluntário faz um plantão uma vez por semana de 4 horas. Mas nessas datas, como a gente sabe que a demanda costuma crescer, então a gente pede um dedinho de contribuição a mais dos voluntários, para que aqueles que possam doar 1 hora naqueles dias, quem puder doar 2 horas a mais, para que a gente possa realmente acolher e não deixa a pessoa no telefone esperando tanto tempo, né? Então a gente faz esse esforço em conjunto em toda a rede com os 4.000 voluntários. E acho que é importante até, né? Não sei se todos conhecem, mas vocês são muito cuidadosos no treinamento do CVV, né? São baseados na abordagem centrada na pessoa, né? Que é exatamente nesse sentido, né? De não julgar e fazer essa escuta acolhedora, mas também no cuidado com os voluntários, deles não ultrapassarem a carga horária, né? Tem um limite de horas que os voluntários podem participar, né, durante os atendimentos, as ligações, e o treinamento de vocês, se eu não me engano, ele dura acho que 4 semanas, é isso? Normalmente dura em torno de 3 a 4 meses. Porque sim, então são 3 a 4 meses e não semanas. Isso, porque é um encontro uma vez por semana, é uma carga horária de 30 a 36 horas. Então, ao longo desse período, nós vamos treinando as pessoas, sensibilizando ela para fazer esse acolhimento. Então, o curso ele é um momento de um autoconhecimento muito grande para o candidato, para a gente entender o nosso momento, as nossas dores, para conseguir realmente estar acolhendo com o coração quem nos procura. E tudo isso, como a gente fala, são gotas homeopáticas, que vão sendo abordado, conscientizado, sentindo através das dinâmicas, das músicas, para que a gente tenha esse acolhimento. É que eu acho que eu vi uma vez um curso que foi um intensivão, que eram 4 semanas, mas eram encontros todos os dias, né? Acho que em alguns eles fazem esse intensivão também, né? Durante 4 semanas. Você não está confundindo com o PSV, que é um curso introdutório de 4 módulos, que é antes desses estágios? Tá. Então tem outro, esse. Sim, a gente chama de PSV o Programa de Seleção de Voluntários. Então, nos primeiros 4 encontros, nós passamos a parte teórica. Então, são 4 encontros onde a gente explica o perfil do voluntário que nós precisamos, como é a pessoa que nos procura.
a gente explica sobre o CVV enquanto instituição organizada juridicamente, e como que é essa conversa no qual o voluntário não julga, não aconselha, não critica, mas como que a gente dá essas respostas acolhedoras para quem nos procura? Então, são 4 dias da parte teórica. E depois, o que a gente chama de estágios. Então, esses estágios são estágios práticos com simulações de atendimentos que nós temos no telefone. Então, daí são mais em torno de 10 encontros, mais ou menos. Eu acho que foi isso mesmo, porque no Acre não tem, infelizmente, ainda um posto do CVV. Né? Nós até tentamos há um tempo atrás, e aí, quando eu vim fazer um curso em São Paulo, eu participei dessa parte teórica, que não deu tempo de fazer a parte prática, então acho que foi isso mesmo. Eu fiz essa parte teórica, né, que eram encontros todos os dias, acho que não era uma vez, e aí a parte prática, que era com treinar, né, nas ligações, no atendimento, eu não consegui participar. Quem sabe a gente consegue, né, ter um treinamento lá para o Acre e abrir um posto físico lá também. Né? Hoje em dia, com a pandemia, nós adaptamos o curso, que até então era presencial, para o formato online. Então, a maioria dos cursos, em todos os postos, ele está sendo online. E aí a plataforma que se utiliza desse treinamento varia de acordo com cada localidade. É Zoom, é Meet, é Teams, né? Bem variado. Então, hoje está mais fácil de realizarmos esse curso, porque mesmo uma pessoa onde não existe um posto, ela pode ser voluntária do CVV de forma online também. Então, abriu uma possibilidade muito grande de capacitarmos mais pessoas para serem voluntárias do CVV. Muito bacana. E, inclusive, até os grupos, né, que o Ivo falou, que também acontecem online, né? Tem alguns grupos, por conta da pandemia, né, que eram presenciais e passaram a ser online também, né? Porque aí amplia a possibilidade de pessoas de outros locais poderem participar. Nós optamos por não ter esses grupos de apoio aos sobreviventes de suicídio de forma online, porque muitas vezes tem alguém que, quando vem para o grupo, ela precisa de uma atenção especial, né? Uma atenção mais próxima, às vezes não dá conta de ficar no grupo e a gente passa a fazer um atendimento individual com aquela pessoa que precisa conversar muito. Então, esse cuidado a gente sempre tem na forma presencial e que talvez na forma online a gente não conseguisse realmente dar esse acolhimento necessário que muitas vezes a pessoa precisa, né? Então, por isso, optou-se por não ter os grupos de sobreviventes do suicídio de forma online, só presencial mesmo. O que eu participei com a Karen, eles têm esse cuidado também no grupo online de abrir para que as pessoas conversem com elas após o grupo. Isso, né? Então, quem sentir necessidade no grupo online pode permanecer, né, em contato ali com elas, sai, né, as outras pessoas saem da sala online, mas elas vão conversar individualmente com alguém que sentir necessidade. Com vocês acontece isso também, Ivo? Tem, né, essa necessidade depois do grupo? Isso muitas vezes ocorre antes da pessoa entrar no grupo, porque como a gente divulga as nossas redes, a gente é contactado pelo Messenger, pelo Instagram, pelo Face ou pelo WhatsApp, e aí a gente faz aquele acolhimento inicial. E aí a gente convida para uma reunião online. Aí depois que a pessoa participa da reunião online, ela tem a opção, se quiser, de fazer parte do grupo de WhatsApp, que, digamos, é uma forma de a pessoa não ficar no vácuo,
já que a reunião online é uma vez por mês, né? E a gente dá a dica para a pessoa, e vários fazem isso, inclusive eu, para não ficar tanto tempo esperando uma nova reunião, de ir buscando outros grupos de apoio. Então, o Luta em Luto, por conta disso, diferente da maioria dos grupos de apoio, que tem um grupo de WhatsApp para fazer um mútuo acolhimento e uma convivência e dar alguns informes, quando se trata de informação, a gente costuma, os administradores, eu, a Cristina e a psicóloga colaboradora, Eunice Lourenço, a gente faz num outro grupo, quando a gente adiciona no grupo do WhatsApp de convivência, a gente adiciona num outro grupo, que é o grupo informativo Luta em Luta, Informes, onde só quem pode postar lá sou eu, a Cristina e a Eunice, e lá a gente só posta informações. Então, informações sobre grupos de apoio. Como eu divulgo mais de 10 grupos de apoio, essas pessoas costumam, terminando, ir nesses outros grupos de apoio e participar também dos respectivos. Alguns deles não têm grupos de WhatsApp, mas alguns têm, como o nosso. E das reuniões online. Então, as periodicidades raramente coincidem. Desses grupos que eu frequento, nenhuma coincide. Então, a maioria é tudo segunda, terça e quarta. Então, as 4 segundas, terças e quartas do mês inteiro estão ocupadas. E alguns sábados e domingos, hora de manhã, hora de tarde também, de grupos de apoio que eu frequento. E que existe. Um ou outro grupo coincide. Aí por exemplo, tem um grupo que tem a periodicidade igual do Luta em Luto, que é toda a primeira, o nosso grupo Luta em Luto é toda a primeira terça-feira de cada mês. Tem um outro grupo, Viver, que também é um grupo excelente, mas também é na primeira terça-feira, então esse grupo, eu só não divulgo, eu admiro muito isso, eu só não divulgo para não gerar uma confusão, mas é um grupo que também existe, então existe isso também, mas é raro. A maioria dos grupos procura atuar sem coincidir com a periodicidade do outro. Então, dessa forma, o sobrevivente consegue estar, em média, metade da semana em grupos de apoio, né? E o grupo informativo que a gente criou, além do grupo normal de convivência, é onde as pessoas ali acessam informações diretas, né? Que são as mesmas que a gente divulga nas páginas do Luta em Luto, do Instagram e do Face. Eu, particularmente, eu fiz da minha página pessoal do Instagram e do Face, Ivo Oliveira Farias, eu também faço o mesmo. É que ali eu também posto outras informações que não necessariamente têm a ver com essa proposta, esse trabalho de militância. Mas o Luta em Luto, ele cumpre esse papel, e aí essa frequência reiterada a vários grupos é bacana, porque cada grupo tem acolhedores psicólogos, outros acolhedores que são sobreviventes, outros são mistos. Por exemplo, tem um grupo, o GRAS, que eu já falei que a Eunice Lourenço é uma das coordenadoras, Grupo Reviver de Acolhimento a Enlutados por Suicídio, ele tem dois grupos. O GRAS misto, normal, homens e mulheres, todo mundo, e o GRAS homens, só para homens. É o único grupo só para homens que existe para sobreviventes enlutados por suicídio, homens. Que é coordenado por um psicólogo homem, Lúcio Mário, que foi voluntário do CVV na época que eu falei que eu tinha 8 voluntários para me acolher no GAS, e um pai, Alexandre Cid Neto, que perdeu 2 filhos no intervalo de 29 dias. O segundo, inclusive, no dia do aniversário dele. E ele se ressignificou através da militância e é um acolhedor junto com esse psicólogo, num grupo só para homens, porque a maioria dos grupos que eu frequento, eu sou o único homem. Raramente tem algum outro homem. Quando tem um outro homem em grupo de apoio, ele está acompanhado de uma mulher, uma mãe, ou uma esposa, ou uma filha. E muitas vezes, quando ele vai falar, se fala com a tela fechada. O homem, ele é muito reservado e recatado demais
para se expor na sua dor, principalmente num lugar que 99% é mulher, né? A questão talvez seja cultural, mas assim a maioria dos homens fica um tanto intimidado de atuar num grupo tanta mulher. Então ele prefere só ouvir, se quer aparecer na imagem, e muitas vezes quando aparece está ali do lado da mãe, da esposa, da irmã, da filha, de uma outra mulher. A mulher, ela se expõe mais, sem problema. Mas então esse grupo de homens, só para homem, que é todo primeira, segunda-feira de cada mês, é muito bom, porque ali os homens se expõem mais. Porque está entre homens, né? Então abre a tela, fala mais, se expõe, se dá o direito de chorar, né? Que não é nenhum problema chorar, né? Tem uns ou umas, que pedem desculpa por chorar, e a gente fala, não tem que pedir desculpas por ser humano. A gente fala isso. Não tem que pedir desculpa por ser humano. Então, nos grupos pode chorar, pode expor, né, as suas entranhas. Nos grupos de apoio, as entranhas aparecem totalmente abertas, né, e tudo bem, porque está todo mundo ali se expondo, né? Então, não existe um julgamento. A pessoa está desnudada, até usando esse artifício de linguagem, desnudada. Muita gente não consegue entender por que existe campos de nudismo e que lá não existe nenhum tipo de erotismo. Porque as pessoas vão lá se desnudar e não tem julgamento, não tem. Então, famílias vão lá e, na verdade, essa é uma condição humana de como a gente vem ao mundo e como a gente vai embora, né, sem nada, né? Então é mais ou menos isso, a gente vai nu, né, desnudado, né, nos grupos, e os homens é isso, homens como eu somos raros, infelizmente, a maioria não existe o Alexandre, como eu falei, né, mas somos muito raros, infelizmente. Isso já daria tema para um outro webinário, né? Essa questão de como os homens lidam com as emoções e os cuidados com a saúde mental, né? Eu agradeço muito, né, a participação de vocês, fui conhecendo mais, e é sempre muito bacana, porque são diversos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, né? E esses grupos de sobreviventes, o que eu participei, né, me impactou. Eu fiquei o final de semana inteiro mexida emocionalmente, né, por ouvir as histórias, por ver. Eu acho que é esse desnudamento mesmo, e traz um impacto, né, no grupo. A psicóloga que estava comigo também, que a gente continuou depois do grupo conversando. E eu gostaria de parabenizar vocês, né, por esse excelente trabalho, né, por essa iniciativa mesmo de trabalhar acolhendo a dor, né, do outro e ressignificando muitas vezes as próprias dores, né? E o nosso tempo já se encerrou, a gente acabou passando um pouquinho, porque teve, né, aquele problema técnico, mas eu gostaria de agradecê-los mais uma vez e passar só para as considerações finais. E tem uma pergunta, Eliane, só no bate-papo, sobre o link de acesso a esses cursos, que você falou que o CVV também faz o treinamento agora online, né? É pelo site mesmo do CVV, não é? Isso, pode entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br. Aí existe uma aba em cima que chama voluntário. Lá tem a relação de todos os cursos que estão acontecendo no mês, mas você pode se inscrever também, colocando o seu e-mail, a cidade que você está, para que daí esse e-mail vai para o CVV mais próximo informar qual vai ser a data do curso para estar participando. Então tem lá no nosso site, cvv.org.br. E hoje, ouvindo vocês, assim, só reforço o que a gente tem dito da importância da prevenção e pós-venção do suicídio ser uma causa de todos nós. O trabalho de CVV é feito com voluntários, então não precisa ser psicólogo, né, o profissional da área da saúde
para participar, né? São pessoas voluntárias que passam por um treinamento e vão fazer esse acolhimento, essa escuta, né? Tão importante. E o Ivo também, né? Mostra a importância de ressignificar, né, uma dor e transformá-la de uma forma que muitas vezes auxilia outros pais que também passaram, né, e familiares por uma situação de sofrimento muito intensa, né, e com um luto diferenciado que precisa desse apoio. E aí eu passo só para a gente fazer as considerações finais de vocês, né, porque o nosso tempo realmente já se encerrou. Passo para ti, Eliane, e depois para o Ivo, e mais uma vez agradeço muito, né? Aprendi demais hoje com vocês, né? Foi muito bacana. Obrigada. Fica o convite, né? Para quem está precisando conversar, desabafar, está se sentindo sozinho e não tem ninguém que te compreenda, que te ouça, liga para o CVV, número 188, ou pelo nosso site também. Agora no mês de setembro, como a demanda é muito grande, então pode ser que às vezes quando alguém ligar para o CVV, demore um pouquinho até ser atendido, mas não desista, tenta, continua. E se você gostaria de ser voluntário do CVV, se junte a esse grupo de quase 4.000 pessoas em prol do próximo. É um trabalho muito, muito gratificante, no qual, quando a gente entra no CVV, a gente acha que vai ajudar os outros, mas acho que como quase a maioria dos trabalhos voluntários, a gente aprende muito. Nós mudamos a nossa forma de ver o mundo a partir da dor do outro, a partir das experiências do outro. Então, venha conhecer o nosso trabalho. São plantões de uma vez por semana, por 4 horas, e mais uma reunião mensal de treinamento, no qual a gente também precisa falar enquanto voluntário, né? Então, vale a pena conhecer, acesse as nossas redes sociais, além do site, onde pode se inscrever para ser voluntário. Tem também Instagram, Facebook, YouTube, tudo com CVV Oficial, chama os nossos canais. Então, fica o convite para toda a sociedade. E muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre um assunto que é sempre tão cheio de tabus, conceitos e preconceitos, muitas vezes equivocados. Obrigada. Bom, antes da fala final, só um breve esclarecimento. A gente ouve muito falar a palavra prevenção e pós-venção. E para quem não sabe, pós-venção é quando já ocorreu o suicídio e todas as ações de acolhimento, de apoio a quem fica após um ente querido que se vai pelo suicídio. Isso é pós-venção. E o grupo de apoio é pós-venção, Luta em Luto. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, que é isso e muito mais, é só colocar meu nome completo, Ivo Oliveira Farias, no Google. E se quiser saber sobre essa parte desse trabalho como sobrevivente lutado e militante pela valorização da vida em favor da prevenção e pós-venção ao suicídio, é só colocar além do meu nome completo, Ivo Oliveira Farias, a palavra suicídio ou Setembro Amarelo ou ambas. E aí vai ter várias páginas de resultado e bastante informação sobre tudo, matérias, entrevistas, e textos, e reflexões e muito mais. E Luta em Luto é o nome das páginas no Instagram e no Face, e do grupo de apoio. E também, se colocar Luta em Luto, vai encontrar muita informação também. E eu espero que seja de grande proveito e que os que são sobreviventes de uma forma ou de outra, além da ajuda profissional do psicólogo e do psiquiatra, procurem grupos de apoio e o CVV, quando preciso, e quem puder se torne voluntário do CVV, porque ouvir o outro é uma forma de crescimento pessoal muito grande. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a participação.
Foi excelente, né? Obrigada. E que possamos, quem sabe, mais para frente ter outros encontros e falar, né, um pouco mais sobre o CVV, né, com 60 anos agora, e também, né, do grupo que você, né, vem desenvolvendo e muitos outros que agora começam a surgir de pós-venção, né? Eu acho que tem se ampliado um pouco essa, né, questão da pós-venção e o cuidado com os familiares, né, com os sobreviventes também. Obrigado, Carol, a equipe do Telesaúde. Até o nosso próximo webinário na quinta-feira que vem. Nós, né, no início da semana, já divulgamos o tema. Um abraço, Ivo, um abraço, Irina. Tudo de bom.